Deus, mais uma vez segura em minhas mãos. Minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que estou forte e fraco eu estou, mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis. Me torno um vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. E me leva além. Deus, mais uma vez segura em minhas mãos. Minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que estou forte e fraco eu estou, mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis. Me torno um vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. E me leva além. Me ajude a ousar com a minha fé. Sou pequeno, eu não sei ficar de pé. Sou dependente, tão dependente. Vem, Senhor, ao meu favor. Me ajude a ousar com a minha fé. Sou pequeno, eu não sei ficar de pé. Me dá tua mão, tira do chão, vem me ajudar. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. E me leva além. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Senhor, vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem, Senhor, e me leva além. Me leva além, além, Senhor. Amém, glória a Deus, louvamos ao Senhor pela vida dessas irmãs, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um com essa canção aí que de fato até fala aos nossos corações, que nós não somos perfeitos e há necessidade de nós dependermos do nosso Senhor. Graça e paz a você que está aí nos assistindo, que já tem nos acompanhado nesses papos jovens. Chegamos na Semana da Pátria. É uma semana em que o patriotismo ele fica
vamos dizer assim, mais acelerado, né, nos corações de cada brasileiro. É uma semana que a gente comemora um momento, uma data marcante, né, na nossa história. Momento em que o Brasil ele deixa de ser uma colônia de Portugal e ele passa a se tornar uma monarquia. Dom Pedro I ele passa a ser a autoridade máxima dentro do nosso país. E então é um marco até interessante, né? E nós estudamos muito isso na escola. Mas por que eu estou falando de história? Por que eu estou falando sobre o tão famoso grito às margens do rio Ipiranga, independência ou morte? O fato é que o tema que a gente queria trabalhar com vocês nesse dia de hoje faz contraponto ao que foi gritado há quase 200 anos atrás. O tema do Papo Jovem de hoje é dependência ou morte. Então, galera, com esse tema, a gente sabe que o desejo de qualquer pessoa é ser independente, é ter vontade própria, ter seu livre-arbítrio, é estar ali livre para fazer as suas próprias escolhas, para decidir o que quer da vida, não depender de mais ninguém, de poder se orgulhar, de fazer o que quer, como quer e quando quer. Mas e para nós cristãos? Será que as coisas funcionam dessa mesma forma? Será que nós devemos ser de fato independentes? Eu queria compartilhar um texto com vocês, está lá no livro de João, no capítulo 5, aliás, no capítulo 15, e no versículo 6, e diz assim: se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Eu, lendo esse texto, me fiz algumas perguntas. Será que nós, como cristãos, nós devemos de fato ser independentes? Porque quando se fala em ser independente, né, se fala nessa questão de eu não precisar de nada, não precisar de ninguém. Eu fazer as coisas da forma que eu quero e assim vou embora. Não preciso dar satisfação para ninguém também. Agora, para a nossa vida cristã, isso é um problema. Porque nós como cristãos, já de início, para mim ter uma vida cristã, eu preciso depender de alguém. Mas antes de eu falar sobre dependência, a gente ainda vai falar um pouquinho sobre independência. Qual o perigo de nós sermos independentes de Cristo? Qual é o perigo de nós decidirmos ter uma vida e, independente de Cristo e da palavra dele, a gente faz o que quer? Muito sério, né? A pergunta é bem relevante para nós cristãos. Mas antes de responder essa pergunta, fazer algumas considerações. Eu percebo que nós, o povo brasileiro, é um povo que conhece sobre a independência através da história, não é? Todos nós, por causa da matéria, da disciplina, a história nós conhecemos bem. Nós somos patriotas na Copa do Mundo, não é? Um jogo de futebol do Brasil, 100% verde e amarelo. Mas eu percebo que a nossa visão desse dia da independência ainda é turva. Nossa cultura é uma cultura tão independente que até o dia da independência ele é visto apenas como um feriado para nós. Ele perde o significado em si e a maioria da população gosta dessas datas por causa do feriado. Do descanso. Aí, gente boa, essa é a verdade. Mas esse assunto é um assunto muito, mas muito relevante. Por quê?
A questão de dependência e independência, quando nós compreendemos assim a fundo, é igual você comentou. Será que realmente a gente pode ser independente? Até que ponto nós somos independentes? Não é? Porque, visivelmente, se eu fosse totalmente independente, eu não precisaria de um Deus me dando ar para respirar, me dando nascentes de águas para mim beber, água mineral, não é mesmo? Eu não precisaria de um Deus que faz chover e as plantas nascerem para o gado ser alimentado e eu ter uma carne na mesa. Então, até que ponto eu realmente sou independente? Primeiro de Deus e depois das pessoas. John Maxwell, ele costumava dizer, ele tem um dizer que diz assim: ninguém chega a lugar nenhum tendo sucesso e sozinho. Alguém ajudou esse camarada a chegar ali. Você só chega no topo quando você percebe que pessoas cooperaram para aquilo acontecer. Então, é impossível sermos seres humanos e independer das pessoas ao nosso redor e independer de Cristo, não é? Eu creio que uma pessoa, Tiago, que se torna independente de Cristo, primeiro, temos aquele cidadão que não conhece Cristo, então ele vive de uma forma independente, não é? Ou ele depende de outros deuses, sabemos, mas uma pessoa que não entendeu isso que você leu a respeito da dependência espiritual que temos de Cristo, e quando falamos de espírito, estamos falando de um todo, né? O espírito ele é conectado com o físico e com a mente, com a alma, com as emoções. Então, Jesus ele é bem profundo quando diz isso, né? A respeito de estar nele. Bom, mas enfim, essa questão de dependência, quando a pessoa se afasta, conhecendo a Cristo, se afasta dele, a primeira característica que surge é esse sentimento da juventude, de independência, de rebeldia. Fala, poxa, agora sim eu estou vivendo a vida. Eu vivi a religiosidade, preso na igreja, mas agora eu estou vivendo a vida. E aí, o que acontece é que esse sentimento, ele impulsiona, ele motiva a pessoa a viver coisas que antes não tinha vivido. E aí, meu querido, a Bíblia comenta, um abismo puxando outro abismo. É terrível. A pessoa, quando ela se afasta de Cristo, ela então se deixa levar pelas inclinações da carne, ela vai entrando num abismo maior do que o outro. Não é? E é interessante que essa comunhão que ela antes tinha com Jesus e com as pessoas da igreja, essa comunhão ela vai se perdendo. Ela se sente muitas vezes envergonhada de vir na igreja, ou então muitas vezes obstinada a ponto de falar: eu não preciso mais de igreja, aqueles irmãos não sabem o que estão fazendo ali, estão perdendo tempo, querendo esse negócio de santidade, viver tem que ser que nem eu. A independência, ela faz a gente perder os limites. A independência de Deus faz com que você viva sem uma perspectiva real. A sua perspectiva mais real quando você está longe de Jesus é que você vai viver até 80 anos e depois vai morrer. Essa é a realidade para quem está longe de Cristo. Com Cristo, a minha perspectiva é eterna. Essa perspectiva, quando eu vivo ela, Tiago, longe de Cristo, meus 80 anos, então aquele pensamento morreu, acabou. Quem a gente, por mais independente que seja, nós estamos fadados a um dia a nossa senha ser chamada, não é mesmo? E sendo chamada, seu olho vai fechar. Não tem como passar outra pessoa na frente, né? Pode passar, não vai ter como. Então, o independente de Cristo, ele tem esse grande problema da questão da morte reinando sobre ele.
entendeu? Ele pode buscar, pensar que está vivendo os prazeres desse mundo, mas ele sabe e até pensa da seguinte forma: morrer, morreu. Então ele se deixa levar pela glutonaria, não, vou comer mesmo, porque vai que eu morro daqui a pouco, e tem comida aqui, por que eu não vou comer? Não é mesmo? E se eu não tiver, eu pago. Se o dinheiro acabar, está cheio de pessoas independentes, andarilhos na rua. Verdade. Pessoas que assim, elas escolheram pela sua própria vontade, escolheram ser independentes de tudo e de todos, se rebelar a toda e qualquer autoridade, incluindo a de Deus. Então, ser independentes. Hoje elas vivem do favor de outras pessoas. É terrível ficar longe de Jesus. Eu conheço casos de pessoas que estão internadas, outras que já morreram e outras que estão indo por esse caminho de se afastar de Cristo, viver ao máximo por um determinado período de tempo e depois morrer, e conforme o texto falou, depois de se afastar, secar, e depois de secar, ser lançado no fogo. É horrível. E as pessoas ainda nessa independência, por ter algum conhecimento bíblico, pensam: não, mas eu sou um ladrão na cruz. Eu sou um ladrão da cruz ali do lado de Jesus, no último suspiro. No último suspiro tudo se resolve. Ih, gente boa, o negócio é feio. É melhor, talvez não tenhamos tempo para o último suspiro. Talvez, e provavelmente, talvez para essa pessoa, mas provavelmente para o cristão, Deus é soberano. E vai que a gente irritou demais o Papai do Céu, e Ele não nos dá o privilégio de, igualmente, o ladrão da cruz, nós termos a vida eterna no último suspiro. Vale a pena depender de Cristo e viver, do que ser independente e morrer. Eu creio assim. Realmente, o que eu vejo nisso tudo é que essa atitude de independência, ela faz com que a pessoa se sinta, vamos dizer assim, dona da própria razão. Sim. Ela é autossuficiente, ela é soberana nas suas próprias escolhas. Então, não há alguém ou ninguém, não há ninguém acima dela. Ela se sente ali a parte mais importante, a coisa mais importante, autossuficiente nas suas escolhas, sem que haja alguém acima dela, e ela vai fazendo as suas escolhas, tomando as suas decisões no dia a dia e acaba percorrendo esse caminho. Terrível. Um caminho que no final leva à morte. E a gente tem exemplos na palavra. Eu vou pegar um exemplo bem simples. Quando Deus ele criou toda a terra, Ele colocou no jardim Adão e Eva. Deixou para eles determinadas obrigações e normas. Olha, isso aqui você pode, isso aqui você não pode. E determinou. Mas num certo momento, eles, na minha concepção, eles pensaram assim: mas eu posso fazer isso aqui. Ou seja, a soberania de Deus, ela já não era maior do que a própria opinião. Eu posso fazer. E eles foram lá e fizeram. E Deus falou: então, já que vocês fizeram, dá licença daquilo que é meu. Ao invés deles serem dependentes de Cristo, dependentes de Deus, em tudo aquilo que Deus tinha preparado para eles, eles decidiram ser independentes e fazer as suas próprias escolhas. E no final, eles experimentaram daquilo que o Senhor havia falado: olha, é morte. Ou nós dependemos de Cristo, ou nós morremos. Interessante, porque a gente está falando de algo assim que acontece em toda a humanidade. E muitas pessoas gostam muito de falar sobre isso e utilizam-se do conceito do livre-arbítrio. Não, peraí, mas Deus me deu o livre-arbítrio. Eu escolho o que eu quero fazer. Sim, claro. Mas um outro personagem que é interessante é o de Sansão. Sansão, ele era vamos pensar assim, e aí vem uma pergunta: será que no meio cristão há pessoas independentes?
Sansão nasceu numa família hebraica, vamos imaginar, contextualizando, que nasceu num lar cristão. Sansão, desde do ventre, ele foi separado por Deus e recebeu um dom maravilhoso. Ele tinha um poder, uma força física sobrenatural. Olha só, né? Foi criado nos caminhos do Senhor. Provavelmente aos 12 anos ele sabia muito bem as histórias a respeito do Deus Yahvé, né? E é interessante que por causa desse tal livre-arbítrio, Sansão faz escolhas independentes, escolhas erradas. E a gente conhece a história. Tragicamente, ele é levado prisioneiro, mas antes disso ele vive, né, como se estivesse tendo todos os prazeres possíveis que ele queria, ele tinha, né, porque ele escolheu ter, porém com isso ele perdeu a presença de Deus na vida dele. E entendeu que o que lhe dava realmente força era o Senhor. É interessante a gente ver a história de Sansão, porque é uma história que ilustra muitas vezes o cristão que deixa de estar na presença de Deus por causa das suas escolhas erradas. Eu percebo assim, Tiago, que esse negócio de livre-arbítrio, escolher segundo a sua própria vontade soberana, sem ter a Bíblia, a Palavra de Deus como filtro, faz com que a gente pise na bola. Até o cristão, quando ele age dessa forma, né, nessa sua autoconfiança, não é mesmo? E passa por cima do filtro que é a Bíblia, ele acaba que, num determinado momento, até mudando a própria palavra de Deus. Não, mas ainda que a Bíblia diz assim, Deus, eu penso que o Senhor pode fazer diferente na minha vida. É o cristão que ele manipula ou pega só partes da Bíblia que interessa. Não, isso aqui é bênção, não, isso aqui eu não quero. É fugir da fornicação, da impureza, do palavrão, de falar mal dos outros. Não, isso aqui não, deixa, eu vou ficar com isso aqui. Serei vitorioso em todas as coisas eu posso naquele que me fortalece, eu sou cabeça, não sou cauda. É essa Bíblia que muitas vezes essa pessoa independente quer viver. Não é? A outra parte da Bíblia que vai de encontro com a sua independência, aqui eu não quero que toque. Não é? E isso a gente vê terríveis consequências na vida de Sansão, na vida de Adão e Eva, na vida de é interessante. A Bíblia ela é um livro que deixa aberto, não é mesmo? A vida de pessoas que acertaram com Deus e erraram o caminho do Senhor. É muito interessante. Muito bom. E todos esses exemplos, né, nos remete a um assunto chave, ao pecado. Todas as vezes que alguém, na própria palavra, toma uma atitude de pecado, faz algo que contraria a vontade do Senhor, que fere ao Senhor, essa pessoa acaba pagando, sofrendo, ela acaba tendo as consequências daquela atitude de independência dela. Quando ela decide caminhar fora daquilo que é os caminhos do Senhor, daquilo que é plano do Senhor, ela acaba sofrendo, pagando até com a própria vida por essas decisões, por essas atitudes. Trazendo isso para nós hoje, é mais ou menos assim: quando a gente peca, quando nós que já conhecemos a palavra, quando nós que sabemos o que é certo, sabemos o que a palavra nos ensina sobre praticamente todas as coisas, e ainda assim a gente insiste em ferir ao Senhor, ferir a palavra do Senhor, nós estamos pecando contra Deus. E quando nós pecamos contra Ele, nós estamos dizendo o seguinte: olha, eu não dependo da Tua palavra. Eu não dependo do Senhor, eu posso fazer as coisas da forma que eu quiser, mesmo eu sabendo que há um Deus, mesmo eu conhecendo o que Ele fala na palavra dEle, eu vou fazer o que eu quiser, eu vou viver o que eu quiser. E o texto que a gente leu, ele traz algumas consequências.
E enquanto eu estava lendo ele, isso ficou bem forte. Porque, voltando aqui no texto, olha o que ele diz. E aí a gente já vem para essa segunda pergunta, né, sobre quais as consequências de eu não ser dependente de Cristo. E o texto ele vai dizendo assim, olha, se alguém não estiver em mim, ou seja, se alguém não depender de Cristo, não for dependente, não estiver ligado nele, será lançado fora. Então você tem uma árvore, você corta o galho dela, o galho vai secar. Infelizmente. Ele seca ali. E continuando o texto, ó. Então, se não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. Depois que ele seca, vêm as pessoas e colhem aqueles galhos e os lança no fogo. E ali ele vai arder até ser totalmente consumido. Olha quão pesado é esse texto, muito mas forte, é muito verdadeiro. Mas é muito verdadeiro, porque aqui mostra de uma forma muito clara o seguinte, olha, se você não estiver ligado a Cristo e dependente da árvore principal, daquela fonte, daquela raiz que traz os nutrientes para você, se você não estiver ligado nela, você vai ser arrancado dela, você vai secar e no final vai ser consumido na fornalha. Terrível. Terrível. Mas por outro lado, mostra um Deus amoroso, misericordioso e bondoso. Porque quem é que pode culpar um pai que avisa com todas as letras, filho, não fique longe de mim, porque haverá consequências. E ainda tem pessoa que fala que Deus não é amoroso, não é bondoso, não é misericordioso. Está tudo aí, Tiago. Olha que pai amoroso, ele falou, esteja em mim, não fique longe de mim, porque terá consequências. Eu me lembro do personagem de Davi, quando a gente lê esse trecho, porque Davi pecou contra Deus, não é? Adulterou com Batseba e matou Urias. Natã, o profeta, chega até ele e fala, Davi, conta aquela história da ovelhinha. Davi fala, mata esse cara não presta. Né? Se ele se aparecesse aqui, eu mesmo ia dar cabo dele agora. E o profeta fala, Davi, esse homem é você. Davi cai em si, fala que ele reconhece o seu pecado, e aí o profeta fala, Davi, você pecou, mas Deus te perdoou, Davi, porém, o teu filho morrerá. Tem consequência. Assim como essa árvore, a gente tem comentado desde o começo, e você foi falando, eu falei, cara, é a mesma ilustração. Quando você tira o galho, quando a pessoa sai da comunhão, ela sai verde ainda, sai cheia de oxigênio e vida, e ela vai gastar essa vida por aí, mas vai secar rápido, vai secar. E quando secar, vai ser lançado no fogo. Eu estou falando porque às vezes a gente acompanha jovem que está no desespero porque um dia esteve com Cristo e agora está no mundo. Eu estou falando porque a gente acompanha jovens que nunca estiveram com Cristo e já estão com a sua vida definhando nas drogas, na pornografia, nos vícios em geral, não é mesmo? E sem limite nenhum. E ainda o pior de tudo, se rebelando contra toda e qualquer autoridade. Por não conhecer e não estar em Cristo. É como se os que estivessem fossem retirados, e retirados ele demorasse um tempo para secar. E nesse tempo ele, movido pelas suas paixões mundanas, ele faz o que ele quer, só que ele está secando sem perceber. Ele se acha independente e está morrendo, que é a questão da ou depende ou morre, né? Dependência ou morte. E é interessante demais ver isso. Isso que a gente está falando tem muito a ver com muitos jovens que têm escolhido estar longe do Evangelho. É muito triste pensar que Deus nos avisa como um Pai amoroso, mas nós ainda escolhemos ser independentes dele. Terrível. E mesmo com tantos alertas, mesmo com tantos sinais que o Senhor ele vem dando na sua própria palavra, muitos ainda escolhem tomar caminhos diferentes.
É um perigo muito grande para as nossas vidas quando a gente conhece da palavra, mesmo a gente não conhecendo da palavra, mas a gente decide tomar caminhos diferentes daquilo que o Senhor ele já fala para a gente não tomar. É muito perigoso quando nós sabemos as consequências das nossas ações e ainda assim nós insistimos nela. É muito perigoso quando a gente é um galho forte numa árvore que o sustenta e a gente fala assim, não, eu consigo me manter vivo sem estar ligado nessa árvore. Tome cuidado naquilo que você tem pensado, nas decisões que você tem até tomado já, nos caminhos que você tem escolhido, porque muitas vezes nós estamos igual a esse galho. Muitas vezes somos nós nesse galho, achando que conseguimos viver longe da árvore principal. Achando que nós conseguimos nos sustentar sozinhos, sem ser nutridos pela raiz da nossa vida. Entenda que essas ações que são fora da árvore que é Cristo, essas ações que a gente toma fora da videira, ela vai trazer consequências para as nossas vidas. O texto ele é bem claro. Nós temos um Deus que nos alerta para essas coisas. Tome cuidado. Tome as decisões certas, as atitudes corretas para que sejamos de fato dependentes de Cristo. Sim. Porque se você voltar um versículo só, você vai perceber no verso 5 que Jesus diz assim, olha, eu sou a videira, vós sois as varas, os ramos, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E ele termina com uma frase que para mim é uma frase muito impactante e ela resume toda essa nossa conversa, porque ela fala o seguinte, Cristo diz, sem mim nada podeis fazer. Glória a Deus. Cristo, ele é a essência das nossas vidas. Ele é o sustento, ele é a raiz, ele é a árvore que nos sustenta. Então ele já diz de forma bem clara, olha, se você não estiver nele, se você não estiver com Cristo, nada, você não pode fazer nada. Você não tem vida nem se você não estiver ligado naquela árvore. Mas olha como é lindo esse texto. Cristo está dizendo, olha, sem mim, você não vai ser nada. Você não pode fazer nada. Mas se você estiver em Cristo, se você estiver com Cristo e Cristo estiver em você, Ele fala, olha, você vai dar muito fruto. Quando nós estamos ligados nessa videira, quando nós estamos firmados nessa árvore, Cristo, Ele nos alimenta, Ele nos nutre, Ele nos sustenta e a gente produz muitos frutos. Com certeza, isso é maravilhoso. O perigo, e aqui eu gostaria de chamar a atenção, por favor, preste atenção nisso que eu vou falar. O perigo é quando nós nos enganamos. Não, eu sou crente, estou indo na igreja, estou fazendo as coisas certinho, mas assim como Davi, que adulterou, matou e depois julgou o caso, muitas vezes nós estamos nos enganando, achando que Deus não está vendo todas as coisas, principalmente as encobertas. E nós nos enganamos com um bom discurso, com uma oração bonita, né? De Deus Pai maravilhoso, santo, excelso, enaltecido, papapá. E na realidade a gente está pensando que está na videira, mas por causa de alguns pecados, muitas vezes encobertos, que ali eu sou independente. Nesse meu pecado oculto, Deus não mexe. Quando eu penso assim, eu já estou arrancado da videira. E sem perceber, eu continuo no caminho cristão, me iludindo e passando uma imagem que está tudo bem, um sorriso amarelo. E o amarelo, nesse caso, o sorriso leva à morte. Então é muito importante esse autoexame. Será que eu realmente estou em Cristo? Será que não há áreas na minha vida que eu preciso me consertar, eu preciso me arrepender, eu preciso entregar para Cristo e ser dependente do que a Bíblia diz? Será que não há áreas que eu preciso lutar realmente contra o pecado?
para receber essa graça e da presença e esse poder que gera frutos para a eternidade? É muito importante, porque não adianta eu caminhar de qualquer jeito com Jesus. Estar em Jesus é bem interessante. Estar em Jesus significa uma transformação e uma entrega total. Não há áreas na minha vida que eu não entregue. Eu vou ter lutas? Nesse mundo tereis aflições, mas tenha coragem, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Se você está em mim, certamente vai vencer também. Né? Eu creio que é por esse lado. Esse alerta é muito importante para esse momento que a gente está vivendo, de retorno de cultos, de retorno à vida social. Como está meu coração? Será que eu sou dependente da palavra que é Cristo, que me norteia, ou há áreas na minha vida que eu preciso entregar essa dependência? Eu, fazendo algumas pesquisas, né, eu descobri uma ferramenta. O nome da ferramenta é dólar. Não estou falando da moeda, mas o que significa esse dólar? Desista. Ou seja, desista de si mesmo. Desista das suas próprias vontades, desista das suas próprias escolhas, desista de se achar independente. Desista, ore buscando a presença de Deus, buscando estar de fato e verdadeiramente ligados nessa videira. Leia a Bíblia para que você conheça de fato as verdades da palavra. João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Então, desista, ore, leia a Bíblia, agradeça. Depois que você buscou, depois que você leu, conheceu o amor de Cristo de verdade, você está vivendo, agradeça a Ele. Agradeça a Ele por tudo isso que você fez e aquilo que Cristo fez na sua vida. E por último, revista-se dele. Glória a Deus. Revista-se da presença dele. Se encha da presença de Cristo. É uma ferramenta simples, são 5 ações que nos ajuda a entender e a ver que nós não somos independentes de Cristo. Nós dependemos dele. Então, pega essa ferramenta aí, segue ela, desista de si mesmo, das suas vontades e vá atrás de Cristo. Busque a Ele todos os dias, clame a Ele todos os dias, leia a palavra dEle todos os dias, agradeça, se encha, se revista dEle. Se você quer de fato viver aquilo que Deus tem para você, faça isso. Esquece essa ideia de independência. Esquece essa ideia de que eu sou independente. Dom Pedro I, ele gritou isso, mas em outra situação. Era totalmente diferente. Não pense você que a situação é a mesma hoje. Não pense você que eu vou gritar aqui, eu sou independente. Esquece isso. Grite forte o seguinte: eu sou dependente de Cristo. Glória. Eu dependo de Cristo. Grave na sua cabeça: ou eu sou dependente de Cristo, ou eu morro. O fôlego de vida que eu tenho depende de Cristo. Ou eu tenho esse fôlego de vida, ou eu morro. É verdade. Então, jovens, você que está aí nos assistindo, seja dependente do Senhor. Seja dependente verdadeiramente de Cristo. Esteja ligado verdadeiramente nessa videira. Esteja firmado de fato na raiz que é Cristo. Tenha a sua vida, como o pastor disse, tenha todas as áreas da sua vida dependentes dele. Entregues nas mãos de Cristo. Glória a Deus. Amém. Amém? Então, meus queridos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que você, depois de assistir, curta esse vídeo, compartilhe, mande para todos os seus amigos, que Deus, assim como Ele falou ao seu coração, Ele também vai falar ao coração de cada um desses que você vai enviar esse vídeo. Você aí na sua casa, onde você está assistindo, curte sua cabeça, feche seus olhos, vamos agradecer ao Senhor por esse momento.
Pai Santo, Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, eu te exalto, Senhor. Pai maravilhoso, Senhor, Tu és. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por falar aos nossos corações através da Tua palavra, Senhor. Porque a Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz. A Tua palavra, Senhor, ela fala todos os dias ao nosso coração, Jesus. E obrigado, Senhor, por nos ensinar essa verdade, Pai, que sem Ti, Senhor, nós não temos vida, que sem Ti, Senhor, nada, Senhor, a gente pode fazer, que é necessário, Senhor, que a gente seja dependente de Ti, Jesus. Pai, que todos os dias nós venhamos a estar, Senhor, entregues verdadeiramente nas Tuas mãos. Senhor, que todos os dias, Pai, que todas as áreas, Senhor, das nossas vidas esteja, Senhor, rendida, Pai, aos Teus pés. Sim. Que nós venhamos a nos entregar por inteiro, Senhor, nas Tuas mãos. E que não seja, Pai, algo só de fachado. E que não seja, Senhor, algo só de aparência, mas que a nossa vida esteja verdadeiramente nas mãos de Cristo. Aleluia. Senhor, que neste momento, Pai, nós viemos a declarar nos nossos corações que nós dependemos de Ti, Jesus. Que nós dependemos de Ti, Senhor, nas nossas vidas, Pai. A nossa casa depende de Ti, a nossa família depende de Ti, o nosso trabalho, a nossa escola, a nossa faculdade, o nosso futuro, Senhor, o nosso casamento, tudo, Pai, depende de Ti, Jesus. Senhor, seja o centro, Senhor, das nossas escolhas, seja o centro, Pai, das nossas atitudes, Jesus, e que sejamos, meu Deus, rendidos aos Teus pés, completamente entregues a Ti, Pai. Senhor, a oração que fazemos, pedimos, Pai, que o Senhor possa falar, que o Senhor possa tocar, Senhor, em cada vida, em cada um, Senhor, que está assistindo hoje, Pai, essa palavra, Jesus. Que a Tua palavra, Senhor, ela se complete no coração de cada um deles, meu Deus. Pai, eu Te louvo, eu Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fique com Deus e até o próximo Papo Jovem.